boa noite para você que está vendo esse vídeo de dia. Bom, hoje farei uma simulação de Terceira Guerra Mundial, que foi sugestão do 2021, então acessem o canal dele. Enfim, se vocês gostarem, eu posso fazer um segundo episódio, então deixe seu like. Em setembro de 2021, a Guiana Francesa declara independência. Eles já lutavam há vários anos pela sua independência, mas conseguiram 10 anos depois. Eles começaram a criar uma capital no centro do país por ter localização melhor que Cayena. Com a ajuda financeira do Brasil, a nova capital levará 5 anos para ser feita. Ela será nomeada de Tapuetingapueripis em homenagem a uma tribo próxima. O nome do país é Reino da Guiana da Libertação. Falando de Brasil, após decisões do governo, a população fica brava com o governo e começaram a fazer protesto por todo o país até que Jair Bolsonaro levou um golpe de estado em janeiro de 2022 e colocou Jefferson Fernandes de Souza como imperador do Brasil, transformando o Brasil em uma monarquia absolutista, mesmo não pertencendo a uma família real. Ele se tornou imperador por ter liderado os protestos. Sua capital nova é São Paulo por motivos financeiros. Enquanto isso, na Ásia, a China e Rússia começam a romper suas relações. Com isso, China começa a colocar soldados na fronteira para ficarem vigiando em caso de invasão surpresa, o que faz os países próximos temerem uma guerra. Continuando na Ásia, Kim Jong-un vai em uma reunião em Pequim para decidir se iria atacar a Coreia do Sul. Então ele decide jogar uma bomba que destrói toda a cidade de Busan, e no dia seguinte declara guerra à Coreia do Sul, e começa a atacar as cidades que estão na fronteira, porém a Coreia do Sul conseguiu revidar facilmente. Enquanto isso, a Alemanha ataca a República Checa e anexa o país. Voltando para a América do Sul, o Brasil invade o Uruguai, causando desentendimento entre Brasil, Argentina e Paraguai, porém mesmo assim o Brasil anexa o Uruguai. E os Estados Unidos começam a pressionar o governo cubano, financiando os protestantes, para acabar com o regime comunista, porém ele se alia com a China e facilmente conseguia acabar com protestos. Voltando na Ásia, Hong Kong em 19 de novembro de 2022 finalmente conseguiu se tornar independente e se alia imediatamente com os Estados Unidos, fazendo com que a economia do país comece a crescer rapidamente, se tornando um país super rico. E em dezembro a Rússia começa a invadir a Ucrânia. Ela pede ajuda para a OTAN, porém eles não ajudam por o país não fazer parte da aliança. E na Segunda Guerra Coreana, a Coreia do Sul conseguiu chegar em Pyongyang, porém a China manda milhares de soldados para ajudar a Coreia do Norte, e eles recuperam Pyongyang. Argentina, Brasil e Paraguai transformam o Mercosul em uma aliança militar e convida a Bolívia, que entra na aliança. E em 2023 a Austrália começa a invadir a Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, ganhando e anexando seus territórios, e tem planos de dominar toda a Oceania em 2026. Porém o Japão também tem interesse, causando desentendimento entre os dois. No mês seguinte o Iêmen colapsou e se divide novamente em dois, que começam uma guerra para ver qual irá ganhar e governar o país, porém causando morte de milhões de pessoas. E o governo militar no Myanmar colapsa de vez, e o Myanmar virá a República Democrática Popular da Birmânia, que vai tentar espalhar o comunismo na região com a ajuda de Laos, China e Vietnã. Enquanto isso, na Indonésia, em janeiro de 2024, começou a pressionar o Timor-Leste para ser anexado pelo país. Porém, o país pediu ajuda para os Estados Unidos, que diz que se a Indonésia atacar, ele irá declarar guerra, fazendo com que a Indonésia deixe o Timor-Leste em paz. E ainda na Ásia, a Coreia do Norte é dominada totalmente. A China diz que irá declarar guerra, porém teme que entre em guerra com os Estados Unidos, então decide ficar neutra. E na Europa o exército russo chega em Kiev, então a Ucrânia se rende, a Rússia anexa a Crimeia, causando uma grave crise no país por ser uma região muito industrializada e ter que pagar as reparações da guerra, o que faz vários ucranianos irem para a Romênia, Hungria e Polônia.
A guerra civil no Iêmen acaba em fevereiro de 2025, com a vitória do grupo islâmico, transformando o país na República Democrática Islâmica do Iêmen, com a capital em Adem. Continuando no Oriente Médio, os países árabes fizeram um ataque na cidade de Jerusalém, destruindo toda a parte israelita da cidade, incluindo o famoso Templo de Salomão, fazendo com que Israel fique furioso com esses países e pedindo ajuda financeira ao Brasil e Estados Unidos, além de pressionar ainda mais a Palestina, causando tensão na região. E no Brasil, graças à rápida industrialização, a economia do país começa a subir. E em agosto de 2025, o PIB do país alcançou 3 trilhões de dólares, fazendo do país uma superpotência. Além do Brasil convidar a Guiana Francesa para o Mercosul, que acaba aceitando, que junto com ela invadem Suriname e Guiana, anexando seus territórios. E na América do Norte, Canadá e México se unem para formar um só país chamado República México-Canadense para combater possíveis problemas com os Estados Unidos. Porém, o Canadá dá um golpe de estados, formando a Federação Norte-Canadense, com sua capital em Cidade do México, que é a legislativa. Ottawa é a sede do governo e judiciária, e Toronto, a capital executiva. Enquanto isso, na Sérvia, aproveitando a situação do planeta, ela invade Montenegro e Kosovo, anexando seus territórios. A OTAN reclama, mas deixa pra lá e decide ficar neutra. Então a Sérvia começa a investir na mineração de carvão e alumínio em Montenegro, fazendo a economia começar a crescer rapidamente e começar a enriquecer. E na Ásia, a China invade a Mongólia para anexar território. Em apenas 3 meses a Mongólia se rende, fazendo a China anexar todo o seu território. Então a China começa a investir na infraestrutura para melhorar o comércio de local, sendo a economia local focada em agropecuária, sendo os principais produtos da região em carne, couro e leite. Continuando na Ásia, o Japão produziu bombas atômicas, onde jogam 5 bombas atômicas na Indonésia e 2 bombas atômicas nas Austrália, nas principais cidades desses países. Então, pouco tempo depois, o Japão declara guerra e começa a invadir em várias ilhas na Oceania. E no mês seguinte, Tailândia, Camboja, Malásia e Brunei entram na guerra do lado da Indonésia e Austrália. E na Rússia, devido a conflitos entre Rússia, Estados Unidos e China, e pela falta de soldados, ela faz uma medida drástica. Ela aprova escravos para servirem no exército, porém sofre problemas de relações entre vários países e a Rússia. Ainda na Europa, a Alemanha e a Itália começam a se desentender com a França, fazendo com que a França decida sair da União Europeia, deixando a Itália e a Alemanha ainda mais irritados com a França, fazendo os países em volta preverem que irá ocorrer uma guerra. Mais tarde, a União Europeia convida a Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Noruega, Suíça e Islândia para entrarem. Eles aceitam, porém a França se alia com Reino Unido e Rússia, fazendo a União Europeia desistir de invadir a França. Indo para a África, após vários anos seguidos de graves crises na Nigéria, que matou milhões de fome e fez a economia despencar, ela decidiu fazer um acordo com os Estados Unidos, onde ele emprestou bilhões de dólares em troca da grande quantidade de petróleo dessa região da Nigéria, e junto com um pequeno aumento de impostos, a economia do país finalmente voltou a subir, se tornando a maior economia da África, fazendo com que milhões de refugiados vindos do Chad, Camarões e Burkina Faso migrassem para a Nigéria, se tornando também o maior ponto de abrigo de refugiados da África. Voltando para a guerra entre Japão, Indonésia e Austrália, ele fez um acordo secreto com Laos, Vietnã e Birmania, onde ele prometeu que se eles ganhassem a guerra, eles teriam influência na Tailândia, Camboja e Malásia para espalhar o comunismo na região. Então eles entraram na guerra do lado do Japão. Bom, chegamos ao fim de outro vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Eu peço desculpas pela demora dos vídeos, mas tem um motivo. Minhas aulas voltaram e agora eu tenho bem menos tempo para fazer vídeos, mas espero que entendam. Enfim, se você tem alguma sugestão, deixe em um comentário que colocarei na seção de comentários. Eu peço Desculpe, pessoal, que essa parte é uma cópia, né? Eu tô copiando vídeos, porque
eu não posso editar, basicamente, né? Eu tô com o celular do meu pai e o canal meu é no celular do meu pai, tá? Mas vocês me desculpam por ter copiado esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, porque não fui eu que fiz esse vídeo. E falou!